amor, quanto 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 amor. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Glória ao nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças ao nome do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Sempre é um motivo de muita festa e alegria nós estarmos na casa do Senhor, celebrando a nossa salvação, celebrando a vida eterna, celebrando a graça de Deus que repousou sobre nossa vida, que nos favoreceu, que nos alcançou na nossa condição de pecadores que éramos. Hoje somos, mas pecadores arrependidos, pecadores que estão vivendo um processo novo na vida, porque a graça do Senhor nos alcançou. Levante as suas mãos aos céus e agradeça ao Senhor com 2, 3 palavras pela sua salvação, pela graça de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje, durante a semana, nas casas, nas reflexões diárias, na meditação, vamos falar sobre a parte humana na evangelização, na salvação de pessoas. Os irmãos podem tomar o seu lugar, se assentem. Salientar para vocês, os irmãos mais atentos que leem o boletim da igreja, que na ordem do culto de hoje, eu não iria pregar agora de manhã, eu ia pregar à noite. Vocês têm a ordem do culto do mês aqui no boletim que saiu hoje, está na bolsa das cadeiras. Se você não tem, pode pegar o seu. Mas eu fiquei 45, quase 50 dias apoiando a igreja na Vila Cachoeirinha. E aí eu deixei de estar nas congregações. Então essa escala estava feita antes, mas como domingo passado já efetivamos um pastor novo, pastor Ricieri, na Cachoeirinha, e eu agora me desincumbi desse trabalho lá, eu preciso voltar a atender igrejas. E hoje é Santa Ceia em Terra Preta, aqui em Mairiporã. Faz algum tempo que eu não vou lá, então pedi para o pastor Luciano e nós conversamos para mudar aqui, alterar. Eu vim para amanhã para pregar, à noite é o pastor Paulo Martins que está pregando aqui na agenda, troquei com ele. Ele está noivo, vai ser fogo, né? O Paulo Martins é empolgado, Deus te ajude, te dê força, te dê graça. Seja com a tua vida. Então, nós trocamos para eu poder à noite estar lá em Terra Preta. Por isso que eu estou agora aqui de manhã. Também o pastor Luciano salientou sobre a viagem que eu vou fazer. E a Leonor vai comigo. Nós vamos para 3 países na Europa. Nós vamos para a Itália. Quinta-feira, agora à noite, quando os irmãos estiverem no culto, nós estamos viajando. Nós vamos para a Itália, esse é o primeiro objetivo da viagem, porque é o 4º aniversário da igreja em Piacenza. O pastor Marcos Roberto, os irmãos que se reúnem naquela cidade, estão comemorando essa data. Eu convidei alguns irmãos, convidei algumas pessoas que quisessem fazer um investimento, evidentemente, e elas arcarem com as suas despesas, viajarem com a gente, e nós vamos num grupo de 7 irmãos. São 4 aqui da igreja, eu, a Leonor, o Fabiano e a Leia. O Fabiano meteu a mão no bolso dele e está pagando as passagens para poder ir para a Itália. Ele, de vez em quando, faz isso. Ele solta a grana que tem, tira lá da poupança, do banco, o dinheiro que ele tem, e ele investe na obra para fazer trabalho missionário. Já foi em vários campos missionários. E também vai o pastor Alexandre, da cidade de Aê Carvalho. O pastor Ibrahim vem da Bolívia, chegando essa semana para fazer essa viagem, conhecer o campo missionário lá na Itália. E também o pastor Aldo, que é o diretor do IBBC para Pernambuco, para todo o estado de Pernambuco. Ele trabalha com o IBBC e ele também se prontificou a fazer essa viagem com a gente. Iria mais um casal, o pastor Ronaldo e a Isauíra, de Aê Carvalho, vice-presidente da Missão Desafio. Mas ele teve uma crise agora de vesícula e ele vai estar para ser operado esses dias, então precisou
cancelar a ida dele. Infelizmente, ele está com muito desejo de conhecer o trabalho lá. Ali na Itália, num fim de semana, no próximo final de semana, enquanto os irmãos estão no culto aqui, no sábado à noite, nós estamos numa igreja, no domingo de manhã em outra, e no domingo à noite na possibilidade de fundação de uma terceira igreja. Existe a igreja em Piacenza, existe a igreja em Parma, na Itália, e tem uma cidade chamada Belluno, onde tem um grupo reunido, e nós vamos lá para conhecer o grupo, estão ligados com o pastor Marcos, e talvez oficializar essa igreja também na cidade de Belluno, na Itália. Estamos atendendo, em nome do Senhor, a ordem que Deus nos deu para pregar o Evangelho, para expandir o reino na terra. De lá nós vamos, durante a semana que vem, durante os dias da semana, estar na Finlândia. Vocês viram hoje aqui uma narrativa que eu faço, esse vídeo passa nas igrejas do Brasil para Cristo no 3º domingo do mês, para orientar sobre as ofertas missionárias e para incentivar a oração. E ali na Finlândia nós temos um casal que trabalha numa igreja luterana, de ordem luterana, há muito tempo, auxiliando. Mas há muito conflito doutrinário, eles não estão conseguindo continuar. Já tem há um ano conversado com a liderança da igreja, e eles estarão liberados do trabalho dessa igreja no fim desse ano. E estamos reunindo cerca de 30, 40 brasileiros ali da Finlândia, em um local que está arranjado para isso, e também vamos ventilar a possibilidade do estabelecimento dessa igreja para brasileiros ali na Finlândia, junto com Jordânia e a Maria. É uma necessidade grande, o custo é muito alto, vocês sabem disso, estamos falando de Europa, de euro, então tudo isso é muito difícil para nós aqui, latino-americanos, mas o Brasil é o 2º maior país do mundo que envia missionários. Nós temos 34 mil missionários espalhados pelo mundo, como igreja evangélica brasileira. Só os Estados Unidos têm mais missionários no mundo do que os brasileiros. Eles têm 127 mil missionários espalhados pelo mundo pregando o evangelho. Então nós estamos cumprindo a nossa parte, mesmo com todas as dificuldades econômicas, de locomoção e tudo mais que nós temos. Também alguns irmãos podem pensar, puxa, que bacana uma viagem. Realmente é bacana, e eu achava bacana 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, e eu viajava bastante, e os primeiros anos era muito bacana conhecer lugares, viajar, mas agora eu já fico 15 dias antes orando, Senhor, me dá graça, me fortalece, me motiva, para poder fazer mais esse trabalho para o teu reino, para alcançar irmãos, encorajar eles. Não sei se vocês conseguem imaginar o gás que dá nesses pastores, nesses irmãos que estão longe da família, da igreja deles, que estão longe da cultura, do arroz e feijão, que estão longe das coisas que eles foram criados e acostumaram fazer, e por 2, 3 anos ficam lá só no trabalho, sem um contato com a igreja, aqui no Brasil mais direto. Quando chega alguém assim, um grupo como agora principalmente, passa 3, 4 dias com eles se sentem muito revigorados, muito fortalecidos para continuar fazendo o trabalho. Então, durante a semana estamos fazendo isso, e no final da outra semana, nós vamos para a Polônia, uma cidade do lado de onde aconteceu o Holocausto, na época da Segunda Guerra. E nós vamos estar ali junto com o pastor Bellarmino. Pastor Bellarmino e a Ana Maria, eu os conheci na Inglaterra quando estive estudando lá em 2013. Tivemos uma convivência de cerca de 3 meses. Nos aproximamos bastante. Ele já trabalhou 8 anos na Polônia, voltou para o Brasil, isso há algum tempo atrás, ficou no Brasil, não lembro agora quanto tempo, mas alguns anos, mas o coração voltado para a Polônia, e ele estava na Inglaterra estudando inglês também, para poder retornar para a Polônia e recomeçar o trabalho que ele já tinha feito lá e que se mantinha, mas que agora ele ia começar num novo lugar, numa nova cidade. E eles estavam desligados de qualquer igreja aqui no Brasil, e não tinham nenhum apoio espiritual, nenhum suporte. Nós não temos ainda nenhum comprometimento financeiro com eles, mas nós assumimos de lá para cá, depois de um ano de oração, assumimos um compromisso de relacionamento espiritual. Eles passaram a ser membros da nossa igreja, embora não tiveram aqui, eu creio que agora em julho, provavelmente eles vão estar aqui em um culto com a gente, e aí os irmãos vão conhecê-los, mas nós os assumimos espiritualmente, para dar apoio para eles, para dar essa força, esse gás que eu falei, de apoiá-los no trabalho que eles estão fazendo. A princípio foram para a Polônia, depois da Inglaterra, em 2013, e
trabalham com mendigos, moradores de rua, um trabalho de evangelismo. Mas já estão nessa cidade reunindo também um grupo de cerca de 20, 30 pessoas, numa casa, fazendo cultos, reuniões, e também vamos averiguar a possibilidade de estabelecer uma igreja lá, de oficializar uma igreja ali na Polônia. Então, um pouquinho mais detalhado, que foi apresentado aqui, o pastor Luciano deu uma resumida na nossa viagem, um pouquinho mais detalhado, para subsidiar os irmãos de oração e nos apoiar nesse trabalho que estamos fazendo. Que Deus nos ajude. Estenda a sua mão para cá. Eu não vou chamar aqui à frente a Leonor, Fabiana e a Leia, para a gente ganhar um tempo. Mas estende a mão para cá e abençoe esse grupo de 7 irmãos que vão viajar essa semana. Por favor, ore a Deus. Glória ao nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti essa viagem, esses irmãos que vão viajar. Que o Senhor nos dê graça, alegria para servirmos de instrumentos, de encorajamento, de incentivo, de apoio aos missionários e àqueles novos convertidos nessas nações que estão ali conhecendo o Evangelho e a graça do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Salientar, irmãos, que é muito importante o estabelecimento de igreja de brasileiros no exterior. Na Itália é a igreja de italianos, lá não são brasileiros, culto é em italiano. Na Polônia também é um grupo de poloneses, de outras nacionalidades, o culto é em polonês. Agora na Finlândia é um trabalho agora que está começando com brasileiros. É muito importante isso. Eu era contra esse tipo de coisa, principalmente nos Estados Unidos. Eu via missionário para os Estados Unidos para fazer igreja com brasileiro, eu achava que ele estava atrás do verde de lá. E o verde de lá não é igual ao verde daqui. O verde daqui está embaixo, de lá está em alta. Então eu ia atrás do verde de lá. E eu achava isso, mas depois me arrependi de pensar dessa maneira. Porque as pessoas, quando saem do seu país para ir para um outro país, mudam de cultura atrás de emprego, atrás de uma vida melhor, atrás de uma outra situação de vida, eles chegam lá e nasce uma carência muito grande neles. Nasce uma necessidade muito grande, fica um vazio, a ausência das coisas que eles culturalmente estão acostumados. E o Evangelho tem que chegar nas pessoas exatamente no vazio delas. Tem que chegar na carência que elas têm, nas necessidades da alma, do corpo, do espírito que elas possuem. Essa é a hora de chegar com o Evangelho. Então é um campo missionário muito importante os imigrantes, aqueles que saem do seu país, vão para um outro país e vivem essa carência. E daí a necessidade de chegar com o Evangelho, plantar igreja nas nações onde estão esses brasileiros, para alcançar esses brasileiros lá. Então minha mentalidade mudou e eu entendi essa verdade, dou graças a Deus por entender isso, e hoje valorizo quando missionários vão para outros países e trabalham com a própria nacionalidade deles naqueles outros países. Estão alcançando rebanho para o Senhor, pessoas importantes para Deus e que estão abertas e necessitadas de entender a mensagem do Evangelho. Dito tudo isso, vamos pensar, já estou falando sobre a mensagem de hoje, vamos pensar na parte humana, no processo da evangelização. Eu acho extraordinário que Deus tenha nos incluído nesse processo da evangelização e da salvação de pessoas. Ele não precisava. Deus é todo poderoso e todo suficiente. E Ele poderia ter elaborado um plano de salvação e cumprir esse plano de salvação sem a intervenção da carne humana, sem a participação de pessoas frágeis, de pessoas que têm debilidades e que têm dificuldades como todas as pessoas humanas têm. Mas Deus não quis fazer desse jeito. E Ele deu significância para a nossa vida, nos incluindo nesse processo da salvação. Eu chamo de processo porque, embora a salvação em si seja um ato do Espírito num momento na vida da pessoa, mas para chegar esse ato do Espírito na vida de uma pessoa e convencê-la, todo um processo foi desenvolvido. Primeiro houve um plano elaborado por Deus, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir e do pecado chegar ao coração do homem e da mulher, Deus elaborou
um grande plano para salvar aquele que haveria de se perder, incluindo eu e você. Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne e deu execução a esse plano, deu forma a esse plano, materializou esse plano na terra. O Espírito Santo trabalha revelando no coração das pessoas esse plano de amor de Deus, que salva pessoas e dá para elas o direito da vida eterna, limpando-as do poder do pecado. E existem pesquisas que indicam que uma pessoa que é salva, ela teve pelo menos 13 contatos de pessoas diferentes na vida dela, para que ela pudesse entrar nesse plano e o processo se cumprir. Então veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na elaboração, execução e convencimento desse plano na terra. Mas 13 homens ou mulheres, de alguma forma, foram instrumentos usados por Deus para que alguém fosse salvo. Em média, 13 pessoas. Cada um de nós que está aqui teve a influência de pessoas que nos levaram a Cristo, que nos conduziram à salvação. Eu poderia relatar algumas que eu lembro, não vou fazê-lo por questão de tempo. Eu não lembro de 13, mas lembro de pelo menos 5, 6 pessoas que de alguma forma investiram na minha vida, procuraram me alcançar, me visitaram ou falaram de Jesus para mim, tentaram me influenciar. Até pessoas na base da oração, como minha mãe que está ali, que orava pela minha salvação quando eu era um adolescente. Então eu sei que existem pessoas que trabalharam para que eu fosse um salvo. E eu tenho algo para dizer para você, que Jesus, que não fez esse plano cumprir, o Espírito Santo não me convenceu do plano para me fazer pastor. Não, foi para me fazer um salvo. Acho que um grande problema que muitas pessoas têm é quando eles começam a achar que o plano de Deus na vida deles é para fazer deles um pastor, ou para fazer deles um músico, ou para fazer deles um líder na igreja, ou para fazer deles alguém que tem um cargo eclesiástico, ou cantar, André. Quando você pensar, se um dia você pensar que o grande plano de Deus foi focado para fazer de você um ministro de louvor, então as coisas não estão no devido lugar. Porque quando acontece isso, se há uma instabilidade qualquer, se de repente um pastor perde a voz e não pode pregar mais, se um músico de repente perde um dedo, ele pode até ser presidente da república, mas não vai conseguir tocar na igreja. Então, se de repente acontece algum fator que impede de exercer aquele ministério, a pessoa se desestabiliza. Porque ela entendeu que o plano de Deus era para fazer dela alguém com um cargo, com uma posição, com uma função. Não! O plano de Deus é para fazer de nós pessoas livres das garras de Satanás, pessoas que têm direito à vida eterna, pessoas que vão viver para sempre com Deus. Esse foi o plano de Deus. O profeta Abacuque, ele valorizou isso em poesia. E ele escreveu um dos textos mais bonitos sobre salvação. Vamos olhar Abacuque no capítulo 3. Não é aí que eu quero centrar a mensagem de hoje, mas é um subsídio importante para a gente entender que o plano e processo de Deus está relacionado com a nossa salvação. Não com o nosso ministério. Embora a salvação nos impele, pela gratidão a Deus, a servir a Deus e as pessoas, através de dons e habilidades que a gente tem. Mas o plano não focou nisso. Tem pessoas que foram salvas, são salvas, nunca subirão num púlpito para exercer um ministério eclesiástico. Nunca serão líderes de um grupo pequeno. Nunca estarão à frente de um processo na igreja. Mas são salvas. O Senhor as salvou. Existem pessoas salvas que estão em lugares do mundo onde nem existe uma igreja local estabelecida como a gente tem aqui. E eles precisam viver a sua fé, às vezes de uma forma informal, não oficiosa. E eles são salvos. O que eu quero nesse momento da mensagem é salientar que o que temos que valorizar é a salvação. Tem problema quem não conhece Jesus. Quem conhece Jesus não tem problema.
Os problemas que tem são transitórios e passageiros. Agora, problema de verdade tem aquele que morrer e não tem Jesus na sua vida. Não tem os seus pecados perdoados. Esse tem problema de verdade. Ele tem uma condenação eterna. Tem gente por aí dizendo, eu não acredito nisso. Acreditando, não, vai queimar no inferno, porque não recebeu Jesus na sua vida como seu Salvador. Não importa se acredita ou não acredita nisso. Não está no nosso controle definir a eternidade, nesse sentido. Ela já está definida. João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, nesse contexto apresenta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus, o Pai. Então isso está definido. O plano de Deus, o processo desenvolvido é para a nossa salvação. E Abacuque apresentou isso muito bem. Veja as palavras do profeta no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 17 e 18. Ele fala numa linguagem rural, de um homem de campo, de um agricultor, de um cultivador, de alguém que cuida de gado. E ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ora, para um homem do campo, não tendo essas coisas, acabou a vida. Acabou a vida não tendo isso. Para alguém que vive da plantação, vive do gado, não tem essas coisas, acabou a vida, ele não tem mais nada. Todavia, Abacuque diz, mesmo não tendo tudo isso, versículo 18, ainda assim eu exultarei, farei festa no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Perceba como muita gente está enganada. E eu espero que, se você é uma dessas pessoas, hoje dê meia volta. Muita gente está abatida porque estão faltando coisas, situações. Deixaram de celebrar a Deus, de ter alegria. Isso é desvalorização da salvação. Porque você pode não ter as coisas necessárias, e eu não digo que é bom não ter, não é bom. Você pode estar sofrendo, e eu não vou dizer que é legal sofrer, não é legal. A gente quer que passe o sofrimento. Mas a alegria da salvação precisa ser valorizada acima de todas as outras coisas. Para que o processo de Deus na nossa vida não perca efeito. E tem gente deixando a salvação de lado, e muitos se perdendo. Por quê? Porque não valorizam a salvação. Até buscam o Senhor por outras coisas, e se essas outras coisas não vêm, ficam frustrados com o Evangelho. O que o Senhor prometeu para a gente foi vida eterna. Se está bom para você, está combinado. Se a tua alegria depende de outras coisas que Deus te der, eu não posso te dar garantia nenhuma que você tenha uma eternidade garantida. Porque a falta de outras coisas pode te desestabilizar espiritualmente. Mas se a tua alegria está na salvação, então nada vai roubar a tua salvação e a tua vida eterna. Nenhum problema presente. Abacuque define muito bem. Eu não tinha incluído isso no meu esboço, mas eu lembrei aqui durante os louvores desse texto que é extraordinário. Agora, o que também é extraordinário é que Deus nos incluiu nesse processo para a salvação de outras pessoas. Existem estatísticas que mostram que de cada 100 crentes na igreja, apenas 5 já conduziram alguém para Cristo. Apenas 5 de cada 100 crentes numa igreja evangélica levaram alguém a conhecer o Evangelho de uma maneira decisiva. Se tornaram ferramentas de Deus dentro desse processo. Esse dado é terrível, porque mostra o quanto nós temos nos ausentado do processo que Deus criou e nos incluiu nele para participarmos ativamente na sua concretização, que é fazer algo pela salvação de almas, pela salvação de vidas.
E o que acontece? Além de pessoas não serem alcançadas e salvas, nós temos prejuízo em nós por não fazermos parte do processo de Deus. Primeiro prejuízo que nós temos é na nossa alegria, é na nossa satisfação, no nosso prazer na vida. A palavra de Deus no Salmo 126, no versículo 6, diz que aquele que leva a semente chorando, vai ter um retorno com alegria, com prazer. Acaba sendo feliz por isso. Se você não participou ativamente na salvação de alguém, você não conhece o prazer dessa alegria, de ver alguém ser salvo. A motivação que você tem por ter conduzido alguém a Cristo, por ver alguém ter a vida transformada e mais, o destino eterno transformado. Participar do processo de Deus na salvação de pessoas é que dá sentido à nossa existência como cristãos na terra. Senão nós perdemos alegria e motivação. Nós deixamos de ser entusiasmados, porque não estamos envolvidos no alvo maior, que é alcançar pessoas para Jesus. Esse é o nosso propósito. O apóstolo Pedro, na 2ª carta, versículo 9, ele diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, com o objetivo de anunciarmos as virtudes daquele que nos salvou, daquele que nos transformou. Então a nossa vida só tem sentido dentro do cristianismo quando nós temos interesse real por salvação de pessoas. Quando nós temos participação no processo elaborado por Deus para a salvação de pessoas. Quando a gente não faz isso, nós ficamos deslocados no reino. Perdemos alegria, perdemos motivação. Não podemos nos entregar a um ministério e buscar daquele ministério na igreja toda a satisfação para a nossa vida, toda a alegria para a nossa vida. Se nós fizermos isso, ficaremos frustrados. Porque todo ministério, e ministério, irmão, quer dizer trabalho. Vai no dicionário, procura ministério, está escrito lá, é trabalho. Ministério é trabalho. E trabalho faz o quê? Cansa, desgasta. Tem hora que a gente quer parar de trabalhar. Tem hora que a gente fala, quero férias, porque ministério é trabalho, e trabalho desgasta. E aquele que faz do reino de Deus apenas um lugar de trabalho no sentido ministerial, vai cansar, vai desanimar. E o que acontece? Tem pastores que estão virando pastores borocochô, pastores sem alegria, sem vida, fazendo as coisas por encargo. Tem diácono que não fica atendendo as pessoas, encosta na parede para descansar, com a cara batida e triste. Tem músico que não tem alegria ao tocar. Tem cantor que não tem prazer quando está ministrando, cantando os louvores a Deus. Não tem satisfação. Por quê? Porque entregou ao ministério o seu coração, a sua emoção, o seu sentimento. E não focou em ganhar almas. Perdeu alegria, perdeu motivação. Nós precisamos ganhar almas, participar do processo de Deus. Quantos estão comigo? Levante a mão, diga, eu quero participar desse processo de Deus. Precisa participar do processo de Deus. A Bíblia ainda apresenta que quando nós participamos desse processo para a salvação de pessoas, nos tornamos pessoas sábias. Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz que é sábio aquele que ganha almas. Nós temos sabedoria. Sabedoria é a inteligência prática. Sabedoria é a capacidade de saber o que fazer e fazer corretamente. A sabedoria se aplica em tudo na vida. A gente sabe como ser uma pessoa posicionada dentro da família, seja o marido, a esposa, o filho. A gente sabe como ser e faz isso de maneira correta. Isso é sabedoria. A gente trabalha e na nossa profissão a gente sabe como desenvolver o trabalho. E a gente faz o trabalho funcionar. Isso é sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas passa a ser uma pessoa sábia. Então nós perdemos quando não estamos envolvidos no processo de Deus. E tem mais. Isaías 52, versículo 7, fala que os pés daqueles que anunciam as boas novas são pés formosos. Não é tratamento do pé, não é
falta de calo. Não, pés formosos significa caminhos bonitos na vida. Onde a pessoa caminha, aquele caminho passa a ser bonito, aquele caminho é formoso. Então aqueles que ganham almas, aqueles que anunciam a salvação, eles têm caminhos aformoseados, embelezados por Deus. Onde eles passam, as coisas ficam boas, porque eles são pessoas que ganham almas. Tudo isso faz com que a gente entenda a importância para a nossa própria vida de participar do processo de Deus para a salvação de outras pessoas, para que outras pessoas cheguem a Cristo. Eu quero, nos próximos minutos, olhar o exemplo de um homem na Bíblia, Filipe, o segundo diácono da igreja, na lista de 7 diáconos. Filipe é o segundo a ser relatado. E no capítulo 8 do livro de Atos, nós temos um momento que Filipe entra no processo de Deus para a salvação de um homem. Não que ele estava ausente do trabalho da igreja e do processo de salvação de vidas, mas um homem especificamente precisava ser salvo. E Filipe entra nesse processo para a salvação do eunuco, de um empregado da corte de Candace, da Etiópia. E aquele homem precisava ser salvo. E Filipe engaja-se nesse processo para a salvação daquele homem. Nós estamos em Atos capítulo 8. E aqui nós temos o desenvolver dessa história. O versículo 1 indica que houve uma perseguição contra a igreja. E na sequência diz que todos, perceba que o texto bíblico diz assim, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos iriam receber poder para que eles fossem testemunhas nesses lugares e em outros do Evangelho. Aqui diz, em Atos 8, que devido a uma perseguição, os crentes se espalharam, os apóstolos não. Aqui existe uma indicação clara que no processo de salvação, existem aqueles que dão base para o processo de salvação de outros. Aqueles que dão base para que outros vão pregar, para que outros saiam. Não podiam todos os apóstolos saírem de Jerusalém e irem para outros lugares para pregar. A ordem foi dada para eles, mas eles direcionavam isso. Eles deveriam, melhor dizendo, direcionar isso. Não fizeram voluntariamente, então pela perseguição isso acabou acontecendo. Mas eles ficaram ali dando apoio àqueles que iam. Tanto é que Filipe vai para Samaria, na sequência do texto aqui, a partir do versículo 4, diz que aqueles que haviam sido dispersos, os crentes que foram para outros lugares, pregavam a palavra onde passavam. No versículo 5 diz que Filipe foi para Samaria. E aqui a gente começa a entender o processo na vida de um ganhador de almas. O que acontece na vida de um ganhador de almas. Filipe foi para Samaria e ali acontecia um grande avivamento. Ele é um dos que foi. Os apóstolos mais tarde foram lá em Samaria para apoiar o trabalho e voltaram para Jerusalém. Mas ele foi e ele permaneceu lá e aconteceu um avivamento. Se você reparar no versículo 5, 6, 7 e 8, você vai ver as características de um avivamento. Muitas vezes nós oramos falando, queremos um avivamento na igreja ou queremos na nossa vida. Aqui estão as 4 características de um avivamento. Primeira característica do avivamento. Diz aqui no texto do versículo 6, que na cidade as pessoas davam atenção ao que ele dizia. Primeira característica do avivamento é valorização da palavra de Deus. É quando as pessoas começam
ouvir a palavra com interesse genuíno. Não ouvem a palavra distraidamente. Não ouvem sem interesse ou por obrigação, mas ouvem interessados à palavra, dando crédito à palavra. Nós pedimos avivamento, mas o avivamento começa em nós. O avivamento não é um fogo que cai do céu sobre a igreja de repente. Esse fogo é uma manifestação sobrenatural do Espírito. Mas no avivamento nós temos parte decisiva na criação dele. É à medida que a gente valoriza a palavra de Deus. A segunda característica do avivamento é libertação. Diz aqui que os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Os espíritos saíam de muitos, dando grito. Toca no teu irmão e fala: sai, espírito imundo da preguiça. Toca no seu irmão e fala assim: sai, espírito imundo do vício da Coca-Cola. Eu não estou dizendo que de tomar Coca-Cola, estou falando do vício da Coca-Cola. Um avivamento inclui libertação. Quando a gente fala de libertação, a gente pensa de uma pessoa alcoólatra, de uma pessoa que usa crack, que usa drogas, de um fumante inveterado, de alguém que vive na orgia, precisa de libertação. Mas e os hábitos comportamentais danosos? Falar mal dos outros, por exemplo. Toca no seu irmão e fala: sai, espírito, você já sabe o resto. É um hábito. Falar mal dos outros é um hábito. Tem gente que não consegue falar dos outros sem olhar o lado negativo e falar mal. É um hábito, é um vício. A libertação é ficar liberto desses vícios também, vícios comportamentais. Tem gente que chega atrasado no serviço todo dia, é um viciado em chegar atrasado. Sabe que está errado, mas continua. Tem gente que sabe que deve buscar a Deus e não busca, um viciado na displicência, na negligência espiritual. Sabe que deve congregar e não congrega. São hábitos, vícios que precisam sair da nossa vida. O avivamento, ele traz libertação. Então, às vezes nós pensamos: não, eu não preciso de libertação porque eu não fumo, não bebo. Mas e esses comportamentos danosos? O vício de tratar mal a esposa, de tratar mal o marido, de ser grosseiro. O vício de ser uma pessoa que não tem controle sobre suas ações e palavras. Todos nós precisamos ser disciplinados. Fala para o seu irmão: você precisa ser domado, irmão. Alguns estão mais do que disciplinados, ser domado mesmo. Nós precisamos ser domados, nós precisamos ser disciplinados. Nessa vida, se não tem disciplina, você não chega em lugar nenhum. Não estou falando apenas de um contexto religioso. A Bíblia diz que a disciplina é útil para tudo. Está lá em Hebreus. Capítulo 12, 11, 10. Um deles. Acho que são 13 capítulos lá. É um deles. Está lá escrito que a disciplina é útil para tudo. Serve para tudo. É na disciplina que a sua família é abençoada, é na disciplina que você prospera profissionalmente, é na disciplina que você tem saúde, é na disciplina que você educa filhos, é na disciplina que você se torna uma pessoa realizada. A disciplina é útil para tudo. E o avivamento inclui libertação. O inimigo da disciplina são os maus hábitos, os vícios, sejam químicos, sejam comportamentais, sejam conceituais. A gente sabe que aquilo não deve ser feito assim, continua fazendo. É um vício conceitual. Avivamento é libertação. Uma pessoa avivada, ela está liberta. Aqui nós temos o terceiro indício do avivamento, quando Filipe está pregando em Samaria. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Interessante, irmãos, que o texto fala de paralíticos e mancos. Eu creio num texto literal. Eu creio que o texto está dizendo que eram os paralíticos e os mancos que eram curados. Mas tinha surdo, tinha cego, tinha gente com problema de estômago, tinha pessoas com problema de pulmão. Mas o texto enfatiza: os paralíticos e os mancos foram curados.
Sabe por quê? Porque a falta do avivamento na vida de uma pessoa faz ela viver tropeçando, faz ela viver paralisada, faz ela não andar corretamente, faz ela ficar caindo, porque ela não tem na sua vida o avivamento. Então o avivamento está acontecendo lá. E por fim, da quarta característica do avivamento, uma alegria, o versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. A alegria, característica do avivamento. Uma alegria por quê? Por tudo isso que está acontecendo. A palavra de Deus valorizada, que traz salvação, libertações acontecendo, que dá disciplina nas pessoas, e curas que permitem que as pessoas andem corretamente na vida. Isso tudo acontecendo produz uma grande alegria. Aí está o avivamento. É isso que está acontecendo em Samaria. Um grande avivamento. Mas sabe o que acontece com uma pessoa que faz parte do processo de Deus para a salvação? Essa pessoa prefere o que é significante em detrimento do que é proeminente. Vamos repetir isso? Prefere o que é significante em detrimento do que é proeminente. Diga, significante. O que é significante? É aquilo que aparece. É aquilo que é visível. Ou melhor, é aquilo que nem sempre aparece, mas é importante. Proeminente é o que aparece. Proeminente é o que é visível. Proeminente é o que os outros estão vendo. Significante nem sempre os outros estão vendo. Proeminente é aquilo que arranca aplauso da gente. Significante nem sempre arranca aplauso, porque a gente nem sabe o que está acontecendo. Eu sempre que falo disso, uso a mesma ilustração que usei no curso de propósitos há 10, 15 anos atrás. O nariz é proeminente, o rim é significante. Alguns têm o nariz mais proeminente do que outros. Mas o nariz é proeminente. Todo mundo vê o nosso nariz. A gente é que tem dificuldade de ver, mas os outros veem. Todo mundo olha o nariz e fala, olha que nariz proeminente. Ele aparece, ele destaca. Alguns não têm nem rosto, um nariz no rosto, tem um rosto no nariz. Tão proeminente. O nariz é proeminente, ele aparece. O rim não é proeminente, ele não aparece, mas ele é significante. Quem tem problema dos rins é que sabe. E quem não tem, deduz. O rim é muito importante, mas não está sendo visto. Ninguém faz plástica de rins. Todo mundo faz plástica de nariz. Todo mundo não, alguns. Mas de rim ninguém faz. Tem gente que não está nem preocupada em cuidar dos rins. Você toma água todo dia? Bastante? Agora eu vou colocar vocês aí. Quem toma mais de 2, 3 litros de água por dia aí? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Olha para o lado. Se viu um irmão com a mão baixa, fala para ele, toma vergonha, cuida de você, rapaz. Toma água. Olha o teu rim. Cuida do teu rim. Irmãos, cuidar do rim é mais barato do que cuidar do nariz. Porque esse teu nariz aí só com plástica. Isso está caro. O rim é só beber água, bastante. Mas alguns de nós, irmãos, ficam no espelho todo dia, Deus meu, me dá uma cirurgia plástica, por causa do meu nariz. E o rim que precisa tomar água? Sabe, gente, a gente tem que cuidar mais do que é significante do que o que é proeminente. Nós vivemos uma sociedade no mundo que as pessoas estão apenas vivendo de aparências. Apenas vivendo de aparências. Compra um carrão, anda com um carrão bonito, a conta tudo estourada, cheque especial estourado, pagando juros de monte no banco, vivendo enrolado em todo lugar. Para vir na igreja tem que andar 5 quilômetros e mora a 200 metros da igreja, que tem que fugir do açougue, da padaria, do mercado, do agiota. Tem que fugir todo mundo, porque está mais preocupado com a aparência. A gente está muito preocupado com o exterior, a gente está preocupado em ser bonitinho por fora. E lá por dentro, ser bonito por dentro é ser significante. Ser bonito por fora é só ser proeminente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Filipe estava num tremendo avivamento lá em Samaria, muitas coisas acontecendo, e um anjo aparece para ele e diz assim, sai daqui e vai para o deserto de Gaza. Sai desse momento em que você é o cara. Filipe era o cara em Samaria. Todo mundo olhava para Filipe, ele ora, expulsa os demônios, os enfermos são curados.
Ele prega a palavra como ninguém. Ele tem... Olha o que está acontecendo na cidade. A cidade está mudando por causa dele. Ele era um cara muito proeminente. Quer dizer, muito proeminente lá. E significativo também. Mas era muito proeminente. Aí vem um anjo e fala para ele, deixa esse lugar de proeminência e vai para um deserto, para uma estrada deserta, que sai de Jerusalém e vai até Gaza. Até a Etiópia. Pega aquela estrada deserta e vai para lá. Nem disse para quê. Apenas disse, vai para lá. E ele levanta e vai. É alguém que estava interessado em ser significativo. Muita gente ia confundir o anjo com o demônio. E aquela aparição do anjo, eu não sei, a Bíblia não diz como é que apareceu aquele anjo. Aquele anjo podia ter aparecido como uma pessoa. Porque não foi uma voz interior que disse, a voz do Espírito. A Bíblia diz, foi um anjo. O anjo se manifestou. O anjo se manifesta às vezes como pessoa. Dá uma olhada para o lado, pode ser um anjo. Eu posso ser um anjo falando, não sou não. A Leonor que o diga, não sou não. Mas Deus fala através de anjos, de situações, de pessoas. E quando aquele anjo apareceu e falou, sai daqui, para o que você está fazendo. Esse avivamento vai para o lugar deserto. O natural é ele pensar, não é anjo coisa nenhuma, isso é demônio. Isso é coisa do capeta, mandar eu parar de fazer o que eu estou fazendo aqui, esse tremendo trabalho aqui em Samaria, para ir de repente lá para a estrada de Gaza. Um lugar deserto. Quem está interessado em proeminência jamais sairia dali e iria para Gaza. Quem está interessado em holofote, quem está interessado em aparecer, jamais aceitaria essa indicação do anjo. Quem quer ganhar almas não pode estar interessado em proeminência. Mas quem quer ganhar almas precisa estar interessado em significância. Você vai falar para aquele teu colega do trabalho, você vai evangelizar ele, você vai falar do amor de Deus, apresentar o plano espiritual para a salvação, as leis espirituais, que ele é pecador, que Deus o ama, que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, que se ele se arrepender e confessar os seus pecados, ele vai ser salvo. Você vai dizer essas coisas simples para eles, mostrando na Bíblia. Talvez ele vire as costas, nem ligue para isso, e daqui 3 anos... o Espírito Santo vai fazê-lo lembrar disso, ele vai entrar numa outra igreja, um outro lugar, ele vai ser salvo, você nunca vai ficar sabendo, você foi significativo, mas você não foi proeminente, mas aquela alma saiu do inferno e entrou no reino de Deus e vai para o céu depois que morrer. E você foi significativo e nem sabe. E ninguém aplaudiu e ninguém reconheceu. Quando ela for batizada, ninguém vai falar que foi você, porque ninguém nem sabe disso. Nem ela vai lembrar, talvez, que foi você. Mas você foi significativo naquela situação. Você foi um dos 13 que participou na evangelização dela. E você nunca vai ficar sabendo. Eu já contei isso várias vezes, de um evangelismo quando jovem, feito na cidade de São João da Boa Vista, que distribuímos folhetos nas casas. E depois de 2 anos eu recebi uma carta de uma moça dizendo que ela estava convertida agora, por causa daquele dia que nós estivemos lá na casa dela, entregando um folheto, entramos, oramos por ela, pela mãe dela, pela avó dela, e ela e a avó estavam convertidas agora, e cantando no coral da igreja, ela colocava na cartinha para mim. Naquele tempo não tinha muito e-mail, não tinha nem e-mail, era carta mesmo. Chegou a carta pelo correio. 2 anos depois, eu nem lembrava dela, eu nunca imaginei que aquele folheto ia fazer alguma coisa. Ali foi um carinho que Deus fez no meu coração, me fazendo saber, mas talvez eu nunca ficaria sabendo se ela não escrevesse aquela carta. Quem deseja evangelizar pessoas precisa ser significativo e não proeminente. Irmãos, esse lugar é pesado, esse lugar é para quem Deus chama e capacita para estar nesse lugar. Esse lugar não é lugar para proeminência de ninguém. Aqui, quem sobe aqui precisa entender que tem que diminuir, que tem que ser pequeno, que convém que ele cresça e que ele seja pequeno quem está aqui. Todo mundo que sobe aqui e quer ser proeminente tem prazo de validade. Todo mundo que sobe aqui e quer ser proeminente, Deus não reparte a honra dele com ninguém. Deus é proeminente, Deus tem que aparecer. Na igreja é Deus que é grande, não é nenhum de nós. Deus é o soberano. Precisa de gente aqui? É lógico que precisa.
Precisa de gente para fazer as coisas, porque Deus quer usar pessoas. Mas cabe a essas pessoas terem o desejo de serem significativos e não proeminentes. Era o caso de Filipe, ele queria ser significativo e não proeminente. Vá para o versículo 26, é quando aparece o anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Deixa eu salientar algo importante para você. Se você é daquele tipo de pessoa que está esperando o passo a passo de Deus, a salvação de uma vida ou o exercício de um ministério em 10 lições, e você já quer a cartilha das 10 lições de como fazer, dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, 10º passo para fazer. Enquanto você não tiver tudo claro na sua frente, você não vai fazer nada, você vai morrer ou ficar cheio de teia de aranha e não vai fazer nada. Porque esse processo de salvação é desenvolvido debaixo de uma ordem divina e de uma iniciativa humana. Ordem divina, iniciativa humana. A ordem divina para Filipe: sai daqui e vai para o deserto, para a estrada que vai para Gaza. A iniciativa humana de Filipe: viu uma carruagem, ouviu o Espírito dizer, se aproxima da carruagem. Ele se aproximou, tudo é ordem. Mas quando ele se aproxima, ele ouve o que está acontecendo na carruagem. Ele percebe que a pessoa não está entendendo a leitura da Bíblia. Está lendo o profeta Isaías, mas não está entendendo. Ele pergunta, o Espírito não mandou falar com o cara que estava dentro da carruagem. A ordem divina era só: se aproxime. Ele se aproxima, mas ele tem iniciativa. Para você evangelizar pessoas, você precisa ter iniciativa. Fala para o seu irmão, você precisa ter iniciativa. Fazer planos. Fazer planos. Ficar atento. Perceber coisas. Entrar no ônibus pensando: será que aquele cara, eu acho que ele tem cara de quem vai para o inferno. Deixa eu chegar perto dele. Aí você ouve ele falar glória a Deus. Não, esse eu acho que não. É fazer planos, é ficar atento. É prestar atenção nas situações, nas necessidades, no que está ocorrendo ao redor. É caminhar em direção a possibilidades. Quem ficar esperando o Senhor falar tudo que é para fazer, não vai fazer nada. Já pensou? Imagine, Filipe, um crente comum, não um crente que está vivendo essa vontade de viver no processo de Deus da salvação de pessoas. Um crente comum, um crente esquentador de banco. Imagine Filipe assim. Aí o Espírito fala para ele assim: vai lá, se aproxima da carruagem. Ele vai lá e fica perto da carruagem. E a carruagem andando e ele andando. No mínimo o cara ia fechar a janelinha pensando que era assalto. Ele não faz nada, ele não fala nada, ele fica esperando o Espírito falar agora, faz isso, faz aquilo. O Senhor já disse para você ganhar pessoas. Agora, como ganhar pessoas? Crie seus planos, crie suas estratégias, inicie as suas conversas, crie situações. Perceba como pode fazer. Precisa ter iniciativa. Ele tem iniciativa. Quando o anjo fala para ele: vai para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, ele se levanta e parte. Foi iniciativa dele. Quando o Espírito fala, se aproxima da carruagem, ele se aproxima da carruagem e inicia um diálogo com a pessoa que está lá dentro. E começa uma ação. E quando vê uma necessidade, ele começa a agir em relação àquela necessidade. Qual era a necessidade? O homem lia, mas não entendia. Ele era um analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que lê um texto simples e não consegue entender. Não estou falando de fórmulas complexas ou textos difíceis. Lê um texto simples e não consegue entender o que está escrito. Em 2005, o IBOP fez uma pesquisa no Brasil sobre analfabetismo funcional. E segundo essa pesquisa do IBOP, há 10 anos atrás, no Brasil, 68% da população é analfabeta funcional. É gente que lê uma coisa simples e não consegue entender. E mais 7% é analfabeto por completo. Não consegue, não sabe ler nem escrever. Então 75% da população em 2005 no Brasil lê um texto simples e não consegue entender. A Bíblia é simples, a salvação é simples, mas precisa a gente para explicar. O jornal Correio do Povo de Curitiba, em 2012, publicou
que numa pesquisa feita, 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Gente que está na cátedra, é universitário, mas lê um texto simples de 5, 6 linhas e não consegue entender o sentido daquilo. Como está precisando de gente para explicar, né? Coisas que para nós é tão simples, tem gente que precisa pegar pela mão e explicar. E quando explicar, eles vão entender. Quando Filipe se aproxima da carruagem, tinha um analfabeto funcional lá dentro. Uma pessoa que estava interessada. Pegando o livro do profeta Isaías, que é tido como o evangelho do Antigo Testamento, que fala sobre salvação, que fala sobre Jesus. E ele está lendo, e Filipe fala, você está entendendo o que você lê? Talvez ele estava lendo com cara de interrogação. Você já viu gente com cara de interrogação em relação ao evangelho, em relação a Deus, à vida eterna? Ele estava lendo com cara de interrogação. Ele lia e não entendia. E Filipe tem a iniciativa e diz assim, você está entendendo o que você lê? Ele fala, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí manifesta outra coisa que Filipe tinha. Se você quer ser alguém que participa do processo de Deus para a salvação de vida, você precisa ter conteúdo bíblico. Você não pode só conhecer João 3,16 e nem saber dizer inteiro e nem saber onde está escrito. Você precisa ter conteúdo bíblico, precisa ter conteúdo na palavra. Porque quando aquele eunuco diz assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar no versículo 31? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E aí diz o que o eunuco estava lendo, versículo 32 em diante. O eunuco, no versículo 34, fala para Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? No versículo 35. Então Filipe, diga mais, começando. Com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ele pegou um texto e começou a explicar o texto a partir dali para conduzir a pessoa para Jesus. Tem que ter conteúdo bíblico. Sabe o que a maioria de nós faz? A pessoa está lá chorando, deprimida, lá na nossa casa, nosso parente, nosso vizinho, nosso colega de trabalho. Hoje em dia as pessoas estão tão ruins que de repente elas do nada começam a falar, que minha vida, até diante de estranhos. Elas estão tão difíceis no seu emocional, na sua vida, que estão assim. E quando acontece um negócio desse perto da gente, a gente fala assim, vai lá na igreja. Vai lá na minha igreja. Aí você sai, eu saio de casa, vamos para a igreja, a pessoa chega na igreja e a gente vai na igreja e fica torcendo. A gente forma a nossa torcida organizada pelo pastor, pelo pregador, pelo tocador, pelo ministro de louvor e pelo diácono. A gente chega na igreja torcendo, tomara que o pastor esteja crente hoje. Que ele pregue aquela mensagem, porque tem um convidado meu aí. Ai, tomara que os irmãos que cantam não desafinem lá na frente. Que ninguém erre a nota. Porque tem um convidado meu. Tomara que o diácono esteja de bom humor hoje. Para na hora de receber, dar um sorriso e um abraço nesse meu convidado. Então, a gente fica lá torcendo para ver o que vai acontecer. Sabe o que é isso? Falta de conteúdo. Falta de conteúdo para quando aquela pessoa está daquele jeito, a gente chegar, vem cá, eu tenho uma solução para você. Deixa eu te explicar algumas coisas. Deixa eu abrir aqui um livro. Deixa eu te mostrar aqui um texto. Deixa eu mostrar o que diz esse texto. Deixa eu te explicar o que está acontecendo com a tua vida. Deixa eu explicar o que pode acontecer com a tua vida. Quem quer fazer parte do processo de Deus precisa ter conteúdo bíblico. Sabe qual é o problema hoje, irmãos? É que a gente busca muitas coisas para dar conteúdo bíblico na nossa vida. E só não busca na Bíblia. A gente lê o livro do pastor Joel. A gente lê o livro do Silas Malafaia. A gente lê o livro até do Edir Macedo. A gente lê o livro dos famosos, daqueles que estão perto da gente. Alguns correm para Paulo Coelho. E a gente vai lendo tudo. A gente vai na internet e o mestre Google fica ensinando tudo da Bíblia para a gente. E a gente vai lá no Google e o grande mestre teólogo Google ensina a gente as coisas da Bíblia. A gente fica lendo Facebook, o que escreveram sobre Deus, e a gente vai se enchendo de tudo isso. Sabe o que está acontecendo? A gente está criando nossas ave-marias. Intercessor entre nós e Deus. Não precisa, vai direto na fonte.
lê a Bíblia debaixo de oração, de jejum, de meditação, e você vai ver como as verdades da palavra de Deus vão aflorar no teu coração, na tua mente. Quando alguém pregar como eu estou fazendo, não vai enfiar coisa errada na tua garganta. Não vai te iludir, porque você conhece a palavra de Deus. Ela faz parte do teu coração, da tua vida. A gente precisa ter conteúdo na Bíblia, da própria Bíblia. Lendo, meditando, estudando a palavra de Deus. Esse é o caminho para ter conteúdo bíblico. Pode ler outras coisas? Pode, mas depois de ter conteúdo bíblico. Porque quando você lê outros livros, outras coisas, você vai estar comparando o que você está lendo com as escrituras que você conhece. E só vai pegar aquilo que é bom, senão você vai ser até enganado. E hoje nós vemos época de engano. Muita gente sendo enganada. Muita gente de boa fé. Gente que até ama a Deus e sendo enganada. Porque falta neles conteúdo da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Essa história aqui de Atos 8 termina nos 2 últimos versículos, mostrando o comportamento dali para frente de Filipe e o comportamento dali para frente do eunuco, desse homem que foi evangelizado por Filipe. O versículo 39 mostra que o eunuco, depois de ser batizado, porque Filipe fez o trabalho completo, ele não disse, agora você sai daqui da estrada de Gaza e se vira lá na tua cidade para procurar uma igreja, para ver o que faz. Não. Ele fez o trabalho completo. Eu não estou dizendo para você sair daqui batizando as pessoas no primeiro córrego que você achar. Eu estou dizendo que você deve ganhar as pessoas, encaminhar elas, até elas se firmarem, até elas se estabelecerem, até elas serem batizadas, até elas começarem a desenvolver na fé. Filipe fez o trabalho completo. E diz aqui que aquele homem, ele seguiu o seu caminho. Termina o versículo 39 dizendo que aquele homem foi batizado e depois seguiu o seu caminho. Sabe o que é isso? Ele foi viver a vida dele. Quando você serve a Deus, conhece a Cristo, você vai continuar vivendo a tua vida. Amanhã chega a conta de luz para pagar, depois você tem que decidir qual é a operadora de telefone que você vai usar, você tem que escolher como administrar o seu dinheiro, você continua tendo dificuldades nas situações da vida e tendo que saber como agir em casa, no trabalho, aqui na igreja. Você tem que seguir o seu caminho. Só que ele seguiu o caminho com alegria, porque foi feita uma obra completa nele. Foi trabalhado completamente. O versículo 40 mostra o destino de Filipe. Filipe, porém, apareceu em Azoto e foi para Cesareia. Ele já está num outro lugar. Ele já continua sendo alguém do processo de Deus para evangelizar, para ganhar almas. Ele já está fazendo outra coisa em outro lugar. E o eunuco está seguindo o caminho dele. Sabe o que é isso? Não fez um prosélito. Filipe não criou um dependente dele. Filipe não criou uma pessoa que vai ficar agora a vida inteira dependendo dele. Se Filipe sair de perto, acabou a fé do eunuco. Se Filipe deixar ele não explicar mais a Bíblia, ele não vai entender mais nada. Não, agora o eunuco sabe ir, sabe se posicionar, sabe viver a vida dele, sabe entender a Bíblia. E Filipe continua fazendo o seu trabalho para alcançar outra pessoa. Deus nos chamou para fazermos parte do processo. Não sei você, eu me sinto muito honrado em fazer parte do processo de Deus. Quando eu tenho o entendimento de que esse processo de Deus é o mais importante processo que está se desenvolvendo na Terra, eu me sinto honrado. E é o mais importante. Os meios acadêmicos estão estudando muitas coisas, desde do aquecimento global até a cura de doenças terríveis, são coisas muito importantes. Mas tudo isso é transitório, é passageiro. Não resolve o problema do ser humano. Os economistas estão estudando a maneira do Brasil não voltar até aquela inflação terrível do passado. Isso é importante, mexe no nosso bolso, mas não resolve o problema. Tudo que acontece na Terra, tem muitas coisas significativas acontecendo, mas o mais importante de tudo
é a salvação. É a vida eterna. Porque com dinheiro ou sem dinheiro, doente ou não, a gente vai morrer um dia. Olha para o seu irmão e fala para você vai virar presuntão, irmão. Tem jeito, com plástico ou sem plástica. Um dia, e pode ser a qualquer momento, não depende da idade, não depende da saúde que tem agora, pode ser a qualquer momento. Então o que é significativo é a certeza de que quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O mais importante é essa certeza, isso é o mais significativo. Jesus contou uma parábola sobre um jovem rico e ganancioso, e ele termina a parábola com uma moral, com uma lição. Ele termina assim, fazendo uma pergunta: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? O que é mais significativo é a certeza da vida eterna, é enfrentar o maior inimigo, a morte, sem medo, sabendo que ela não vai devorar a gente. A gente vai mudar a forma, o corpo, o nariz. A gente vai mudar algumas coisas. Mas a gente vai viver eternamente com Deus. A morte não tem domínio mais sobre nós. Isso é o mais significativo que existe. E é extraordinário que Deus planejou tudo e disse: e você que foi salvo, agora eu conto com você para que esse processo se desenvolva. Certamente existem pessoas que precisam ser salvas e estão perto de você. Talvez ainda hoje no meio dos teus parentes, quando você for almoçar ou quando for visitar alguém. Talvez amanhã no lugar de trabalho, na escola, onde você estiver. Tem pessoas que precisam ser salvas. E Deus está contando com você para ser um dos 13. Que de alguma forma chega nessa pessoa. Aceita fazer parte desse processo. Aceita, dá sentido ao seu cristianismo, dizendo: eu quero fazer parte desse processo. Toma no teu coração o desejo de ter uma iniciativa para isso. Você vai ver o fruto. Vai acontecer. Vai chegar. Você vai ver o fruto. Curve a sua cabeça. Pai, eu oro ao Senhor por todos nós que ouvimos essa mensagem. Eu peço que o Espírito do Senhor faça um desafio individual, um desafio para cada um de nós, de não aceitarmos passar por essa vida sem conduzir almas ao Senhor. Eu mesmo, Senhor, ainda que eu lembre de uma ou de outra situação que pessoalmente eu pude trabalhar para ser um dos 13. Tem muito para fazer e eu estou fazendo pouco, Senhor. Porque tem muitos mais perto de mim que precisam ser salvos. Que esse desafio venha ao meu coração e venha ao coração de cada pessoa que agora se abre para o Senhor nesse desejo. Que a gente não esteja tão ocupado até com as coisas importantes que temos para fazer, como Filipe tinha muitas coisas importantes para fazer e estava fazendo em Samaria, mas que a gente não esteja tão ocupado que não possa ouvir o teu anjo falar, que não possa ouvir o teu Espírito falar. Que a gente não esteja, Senhor, apenas esperando essa ordem, mas estejamos depois dessa ordem tendo o desejo e a iniciativa de fazer alguma coisa. Dá agora planos aos irmãos. Dá planos. Ajuda os irmãos a pensarem o que podem fazer para a salvação de alguém. Ajuda-os a executar isso. E quando alguém tiver iniciativa, Senhor, confirme essa iniciativa com o teu selo, com o teu cuidado, com a tua presença, para que dê certo. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eles vão cantar, nasceu dentro de mim o desejo de perguntar se tem uma pessoa aqui. Talvez uma pessoa. Talvez tudo isso aconteceu
para que você seja hoje salvo. Já pensou? Aqui aberto, toda estrutura, mensagem pregada, louvor, porque Deus disse: eu vou levar aquela pessoa na igreja aquele dia, ele vai ouvir isso e entender que ele precisa de salvação, e eu vou salvar aquela pessoa. Talvez é para você isso. Tem alguém aqui que não tem certeza da vida eterna? Não tem tranquilidade de que se passar dessa vida hoje, vai viver eternamente com Deus? Não se engane pensando assim: não, Deus é que sabe. Não. A Bíblia diz que aquele que é salvo, o Espírito de Deus fala nele que ele é filho de Deus. Ele tem convicção da sua salvação, da sua vida eterna. Ninguém o convence do contrário, porque o Espírito o convence da vida eterna. Então, se você não tem essa segurança, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Tem alguém que hoje reconhece que precisa receber Jesus? Isso é simples. A Bíblia diz que você tem que crer no coração e declarar publicamente, confessar publicamente. Por isso que a gente faz essa pergunta para você agora. Alguém aqui deseja entregar sua vida a Cristo porque sente a necessidade de ser salvo? Não tem certeza da vida eterna? Tem alguém? Faz um gesto. Aí mesmo, do jeito que você está, apenas manifeste com a sua mão que você deseja a salvação para a tua alma. Que você não tem convicção de que é um salvo. E que quer ter essa convicção, essa certeza. Faz um gesto. Eu ainda não vi ninguém. Vi um irmão ali. Deus te abençoe, querido. Tem mais alguém? Tem ali também uma outra pessoa. Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Vem aqui na frente esses dois irmãos. Se tiver uma terceira pessoa, se aproxime. Pastor Luciano, recebe eles aqui. Enquanto nós louvamos o Senhor, se tem uma terceira pessoa, saia do seu lugar, se locomova. Se algum irmão quiser vir junto, vem. Pastor Luciano vai orar. Se tiver mais alguém, vem aqui para orar junto com eles. Olha a sua volta, você verá que tem pessoas ao seu lado, procurando por alguém que lhes dê atenção, que estenda suas mãos, que mostre o caminho e dê a direção. Deus me chamou, Deus me escolheu para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao Deus chamar. Olha a sua volta, você verá que tem pessoas ao seu lado, procurando por alguém que lhes dê atenção, que estenda suas mãos, que mostre o caminho e dê a direção. Deus me chamou, Deus me escolheu para
coração aberto está ao teu chamar.